Vamos lá então, meus amiguinhos. Boa noite para vocês. Vamos começar. Vamos lá. Vocês querem notícia? Bom, só tem notícias boas, né, cara? Aprender é sempre a notícia boa. O ruim da faculdade são as maneiras com as quais nós temos para verificar se vocês aprenderam ou não, que são as provas, e isso é uma coisa ruim, tá? Mas aprender, pelo menos deveria sempre ser uma coisa boa. Vocês sempre deveriam estar empolgados com qualquer disciplina que vocês vão fazer, tá? Vamos começar. A disciplina que nós vamos trabalhar chama-se... Como é que chama? Oscilações e ondas. Eu espero que ao final da semana que vem... Vou lançar uma pergunta agora para vocês. Espero que ao final da semana que vem vocês saibam responder, ou pelo menos me lembrem da gente discutir. Cara, por que é interessante que o curso tenha feito uma disciplina inteira só para trabalhar oscilações e ondas, tá? Ondas a gente ainda consegue achar muita aplicação, ainda mais no mundo de hoje, por se falar de ondas eletromagnéticas, ondas sonoras, mas uma disciplina separada para tratar de oscilações. Quer dizer, qual a importância física das oscilações? Né? Porque se eu tenho uma disciplina cujo nome é oscilações, então eu vou trabalhar boa parte do tempo só esse conceito físico, isso deve ser porque tem alguma importância para aplicação em outras áreas da física. Então, primeira coisa, eu quero que vocês passem a pensar nisso. Tá bom? Outra coisa que eu vou falar é o seguinte, vocês já passaram por Física 2, né? Cara, Física 2, para mim, quando você chega a fazer Física 2 não, Mecânica dos Corpos Rígidos, certo? Quando você chega em Mecânica dos Corpos Rígidos, em geral, eu acho que a matéria é mais difícil que tem. Por quê? Porque você ainda não tem uma capacidade de abstração muito boa para entender o que é um momento angular, entender uma conservação de momento angular, entender que fala momento angular, você imagina alguma coisa girando, só que corpos em linha reta também tem momento angular, depende do ponto. Então, a dificuldade de abstração, ela é muito grande. Então, em geral, vocês passam, acredito que vocês tenham passado, só que, se fosse para eu apostar, que o aprendizado não foi muito, tá? E isso não é crítica a professor, né? É por conta da característica da disciplina, tanto que vocês ainda vão rever tudo isso mais para frente, na disciplina chamada Introdução à Mecânica Clássica, tá bom? Bom, dito isso, o que isso tem a ver com oscilações de ondas? Que eu vou fazer o possível para que oscilações de onda seja a disciplina mais difícil que vocês tiveram até aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu vou querer ferrar com a vida de vocês? Depende, se você entende que aprender bastante e entender em detalhes um determinado conceito é ferrar, então sim. Mas é porque eu considero que se vocês entenderem bem o conteúdo de oscilações e o conteúdo de ondas, a gente consegue abrir as portas para que vocês tenham mais capacidade de entender outras disciplinas que são muito mais difíceis, porém com muito mais facilidade. O que vai pegar aqui no curso de oscilações? Diferente do que pega, pelo menos a parte de oscilações, já eu falo da parte de ondas. O que vocês acham? Vamos lá, eu preciso que vocês falem um pouquinho, tá? O que vocês acham que pegou de mais difícil no curso de Mecânica dos Corpos Rígidos? Não difícil de resolver exercício, difícil de entender mesmo. Entender a parte conceito. Ou até visualizar, né? Se eu falo, tem um carro andando numa pista a 40 km por hora, a tua intuição é capaz de entender isso, né? Se eu falar, tem um ventilador rodando e o momento angular desse ventilador em torno de um eixo que passa pelo seu centro é de 3 kg metro quadrado por segundo. Você não tem ideia nenhuma do que está acontecendo. Certo? Outra coisa, você aprende lá que torque, quanto maior a distância que você está,
maior é o torque, então mais fácil é de girar. Só que depois você vê momento de inércia, que é a dificuldade de se girar alguma coisa, só que é o momento de inércia, quanto maior a distância, maior é o momento de inércia, então quanto maior a distância, mais difícil é iniciar uma rotação. Essas coisas parece que elas entram um pouco em conflito, né? Aqui não. Porque se eu perguntar para vocês o que é uma oscilação, você pode não saber me dar uma descrição precisa. Só que se eu falo assim, imagina alguma coisa oscilando. O que vocês conseguem imaginar? Fala para mim. Um pêndulo? O que? Vai e volta. Opa, você imagina um gráfico assim. Gráfico do quê? Olha como que a nossa intuição ela já parece ser mais preparada para entender oscilações do que é para entender mecânica dos corpos rígidos. Porque realmente, tudo que vocês falaram está correto. Se uma oscilação, se é um pêndulo, ou vai e volta, eu tenho a primeira intuição que uma oscilação é um movimento em que a posição vai se repetir. Bom, se a oscilação é um movimento que vai se repetir, eu descrever uma oscilação, com certeza eu vou precisar do quê? De funções periódicas. E funções periódicas, quais a gente conhece? Seno e cosseno. Tá? Só que qual que é a parte que eu vou dar uma apertada aqui nesse começo de oscilações? Eu vou apelar muito para a matemática. Então, como é que eu vou dividir essa primeira parte do curso, que é só a parte de oscilações? Eu vou dividir a parte de oscilações da seguinte forma. Hoje eu vou apresentar o que é uma oscilação matematicamente. Eu vou apresentar a definição matemática de uma oscilação. Ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, matematicamente, isso daqui é uma oscilação. Para terça, é terça nossa aula? Não, não é segunda, acho que é terça. É terça. Na terça, eu já vou falar outra coisa. Na terça, eu já vou passar uma descrição física. Não é muito encontrada nos livros, mas eu vou discutir com vocês o que é uma oscilação a partir do conceito de equilíbrio. Tá? Aí vou discutir oscilações. E aí eu vou começar a trabalhar a matemática das oscilações. Só que para eu trabalhar a matemática das oscilações, eu vou ter que dar uma noção para vocês de equações diferenciais. Então nós vamos ter que resolver equações diferenciais. E aí depois, a hora que vocês já manjarem tudo de oscilações, a hora que vocês souberem tudo de oscilações, tá? Aí eu vou discutir como é que vocês fariam para dar uma aula de oscilações no ensino médio. Eu quero que isso já comece a passar na cabeça de você. Mas peraí, eu acabei de falar que eu vou pegar pesado com a matemática e que para eu descrever uma oscilação eu vou precisar de equação diferencial. Como é que eu vou ensinar oscilações no ensino médio? Aí eu vou mostrar para vocês uma possível, porque aí depende de vocês, abordagem do conteúdo de oscilações, ou pelo menos da matemática de oscilações, para alunos do ensino médio. Tá bom? Isso para oscilações bonitinhas. Depois nós vamos estudar oscilações amortecidas e oscilações forçadas. Tá? E aí eu vou aplicar isso a circuitos também. Tudo bem? Finalizado oscilações, vem a parte principal do curso, que é a parte de ondas. Porque a gente tem que entender ondas, para a gente entender ótica, para a gente entender sistemas de transporte de energia, de transporte de informação. Cara, hoje a hora que você vai para a sala de aula, o aluno ele está com Wi-Fi, ele está com internet, ele está com celular. Um agente motivador é você explicar para ele como que essas coisas chegam até ele. E aí a gente vai ver, só para dar um primeiro tchan. Vocês lembram alguma coisa sobre ondas ou nada? Nem nomes. Por exemplo, não, nome de ondas. Existem dois tipos de ondas: ondas mecânicas e eletromagnética. Lembra a diferença de uma onda mecânica para uma onda eletromagnética? Qual a diferença? A onda mecânica precisa de um meio para se propagar. E a onda eletromagnética? Cara, pensa um pouquinho se isso faz algum sentido.
Eu estou falando porque essa é a maneira que isso é explicado no ensino médio. Você pegar um livro qualquer, ele dedica 2 linhas para explicar. Uma onda eletromagnética é uma onda que não precisa de um meio para se propagar. Peraí, você deveria parar. Ui, como é que alguma coisa se propaga sem meio material? Cara, a física, toda a relatividade, ela é basicamente construída a partir desse pequeno problema. Quando Maxwell escreve as quatro, né, ele escreveu 20, né, e aí veio os maxwellianos, alguns engenheiros reduziram as equações de Maxwell a 4 equações e perceberam que a partir das 4 equações, a gente costuma chamar de 4 equações de Maxwell, você obtém uma equação de onda, né, ou a luz, entendia-se a luz, fala, cara, tá certo, aqui apareceu a velocidade da luz. Aí vem uma pergunta que vocês só fizeram lá em Física 1 e que vocês nunca mais perguntaram. Pô, mas se a luz se propaga com essa velocidade, a pergunta a ser feita é: essa velocidade é em relação a quê? Bom, como é uma onda, a velocidade é em relação ao meio ao qual a onda se propaga. Então a pergunta é: mas qual que é o meio ao qual a onda se propaga? E aí os caras começaram a pesquisar esse meio. Tanto que quando surgem as 4 equações de Maxwell, essa ideia de onda eletromagnética, onda que se propaga no vácuo, essa ideia não existia. Não existia. Tinha-se certeza que existia um meio que sustentava a propagação de onda eletromagnética. Esse meio foi batizado de éter. Tá? A discussão física da época, os embates físicos conceituais, não era se o éter existia ou não existia. Os embates conceituais era como era esse éter. Se ele era denso, se ele não era denso, se ele era elástico, se ele variava de local para local. Mas a certeza. Por quê? Porque não é natural você imaginar uma propagação de algo sem o meio material. Tá? Uma onda é uma propagação de uma perturbação. Análogo a um dominó. Sabe quando você faz carreirinha de dominó? Você dá um peteleco em um. Você consegue imaginar que tem só 2 dominós, um bem longe do outro. Você dá um peteleco em um e o outro cai? Lá na frente? É isso. Quando você fala uma onda eletromagnética, é uma onda que não precisa de um meio para se propagar, é isso que você está falando. Então você vê que não é um negócio intuitivo e que muitas vezes quando você vai para a sala de aula e fala, uma onda eletromagnética é uma onda que não precisa de um meio para se propagar. Cara, isso não é intuitivo. Isso não é intuitivo. Então a gente vai ter que passar um pouquinho pela história e tentar discutir essas questões. Era preenchido pelo Perseter, né? É até possível admitir a existência de vácuo. Só que o vácuo deveria ser um escuro total. Porque no vácuo não teria como se propagar ondas eletromagnéticas. Entendeu? Porque assim, uma onda. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é natural a gente imaginar que uma onda se propaga em lugar nenhum. E aí, a hora que a gente for estudar a onda, eu vou primeiro para a parte matemática da onda, que a parte matemática da onda envolve equação diferencial parcial. Vocês já fizeram o cálculo 3 ou estão fazendo? Vamos fazer agora o cálculo 3. Tá, até lá vocês já viram derivadas parciais. Ah, vocês viram um pouco, né? Então tá, não, mas vai dar, toda a matemática eu vou puxar. Tá ok? E se tudo der certo, a gente vê todos os fenômenos ondulatórios. Esquema de avaliação eu vou manter o mesmo que foi feito no curso de termodinâmica, tá? 3 provas, primeira prova em casa, segunda metade em casa, metade aqui, terceira toda aqui. Ok? Tem, eu já ia falar. E aí a extensão, eu vou escrever o projeto para dar continuidade naquilo lá. Só que dessa vez eu vou escrever o projeto diferente. Eu vou escrever o projeto para que vocês façam um acompanhamento de ao menos 5 horas com os meninos. E a gente vai precisar ver um horário que vocês tenham isso. Tá? E aí não necessariamente eu estarei todos esses horários. Tá? A gente marcar assim, 5 semanas seguidas. Tá? Vocês vêm, 1 hora você vai atender, para a gente ver se tem alguma progressão. A gente pode planejar junto. Você faz uma atividade inicial, para uma avaliação inicial, eu estou fazendo propostas.
dá 3 ou 4 aulas para eles e depois dá uma atividade final para a gente poder fazer uma comparação. Ok? Eu vou escrever o projeto ainda para eu encaixar e vai ser com a mesma turma que vocês já trabalharam. Só que eu vou selecionar 7 alunos, porque a turma aqui só tem 7. Eu vou lá eu selecionarei 7 alunos que queiram realmente participar. Ok? Vai ser menos na correria que foi no semestre passado. Certinho? Osmar, nós vamos continuar nesse silêncio sepulcral ou você vai começar a conversar mais comigo agora? Osmar, não. Kainan. Osmar conversa quando ele vem. Vamos lá? Então vamos começar o seguinte. Começar o curso. Cara, começar um curso numa sexta-feira, sendo que vocês não tiveram aula a semana inteira, o que é? Empolgante, desanimante ou estranho? Depois vocês ainda têm didática. É a mesma turma? São só 2 aulas? Vamos começar a falar de oscilações. Não, são só 2 aulas ou são 4 e está quebrado igual a nossa? É isso que eu estou perguntando. Ah, tá. Oi? Qual? Didática? Vocês tiveram didática? Essa é didática 2, então? Disciplina de física, disciplina mais pesada agora é cálculo 3, oscilações. Vocês têm eletro 1, né? É agora, tópico de astronomia? Álgebra linear não é agora, não? Nossa. Bom, então vamos lá. Antes eu vou precisar ver como é que está o curso de mecânica de vocês. Vamos lá. Moções, vamos relembrar o seguinte. Vamos começar relembrando as leis de Newton. Na verdade, eu só preciso de 2. Alguém diga para mim, vocês lembram da primeira lei de Newton? Primeira lei de Newton, o que diz? Gente, vocês estão no terceiro ano difícil, segundo ano difícil. Se vocês ainda não sabem a primeira lei de Newton, se não lembra, algum problema gravíssimo tem aí na formação de vocês. Fala, não precisa falar ela bonitinho, não. Fala o que vocês lembram dela, os principais pontos. Não lembram nada? Tá, qual lei que você lembra? Então, vamos lá. É a terceira. É a primeira. Tá, então, a primeira lei de Newton é a inércia. Vamos lá. Diga aí, o que vocês lembram da lei da inércia? Tá. Então, eu vou começar problematizando isso daí. Então, vou repetir a frase da Maria. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, ou um corpo em movimento retilíneo uniforme. Esse detalhe não é um corpo em movimento. Um corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força o tire desse estado. Tá certo? Então a gente pode até definir que força é a capacidade de acelerar um corpo. Porque, olha o nome, o que é um movimento retilíneo uniforme? É um corpo que ele está andando em linha reta e com módulo de velocidade constante. Então, se é um movimento retilíneo cujo módulo da velocidade é constante, a velocidade é constante. Presta atenção, por que eu estou falando a velocidade? Porque velocidade é um vetor. Tem módulo, direção e sentido. Tudo bem? Portanto, força é aquilo que muda a velocidade. Uma força mudar a velocidade pode ser mudar o módulo, mudar a direção e mudar o sentido. Por isso que a primeira lei de Newton, ela fala muito claramente movimento
retilíneo uniforme. Porque se ele não for retilíneo, já está tendo mudança de velocidade. Tá certo? Tá? E a segunda lei de Newton, o que ela diz? O que diz a segunda lei? A segunda lei nos ensina que, assim, uma vez que força... vou colocar assim, ó, a segunda lei de Newton, vou começar com ela, tá? Segunda lei. A segunda lei de Newton, ela é a mais importante, gente. Eu vou colocar aqui, ó, um P, F, D. E aí eu vou fazer uma crítica a vocês aqui agora. Quando eu faço as críticas, não quer dizer que eu estou com a razão, tá? É aquilo que eu penso. Seria muito interessante que vocês criem suas próprias convicções ao longo do tempo aí. Vocês vão ter uma convicção agora, pode concordar ou discordar de mim, mas ao longo do tempo é legal que vocês tenham suas próprias convicções, tá? A segunda lei de Newton é a lei mais importante da mecânica. A segunda lei de Newton, ela vai nos ensinar a calcular o resultado da ação conjunta de várias forças. Bom, eu acabei de dizer para vocês que força é o produto, que força é aquilo que causa aceleração. Portanto, se eu tiver um conjunto de forças sendo aplicadas sobre um corpo, olha só, aqui estou indicando um conjunto de forças sendo aplicado a um corpo. Só que eu tenho que indicar que força é um vetor. Então ali eu estou indicando, ó, eu tenho N forças aplicadas a um corpo. Tudo bem? Então um conjunto de forças aplicadas sobre um corpo vai causar o que sobre esse corpo? Uma mudança na sua velocidade. Tudo bem? O somatório de todas as forças que atuam no corpo, vocês não conhecem por isso. Vocês recebem o nome, para não ficar escrevendo isso aqui, como força resultante. E olha como que o nome é legal. O resultado da força, o resultado da ação de todas as forças atuando sobre um único corpo, desde que a massa desse corpo seja constante, ele é o produto massa vezes aceleração. Tudo bem? Essa equação permitiu que o homem chegasse na Lua. Embora, dependendo dos canais de YouTube que vocês seguirem hoje, vão tentar convencê-los que o homem não chegou na Lua. Mas aí é muito mais uma discussão político-ideológica do que qualquer outra coisa. Tá? Mas olha só, essa é a equação. Vamos lá, agora vem a parte da crítica. E eu tenho pensado cada vez mais nisso. Não para vocês, não tanto para vocês também. Mas, cara, vamos pensar, vocês que vão dar aula. Cara, imagina que tristeza que é você ter que dar uma aula da segunda lei de Newton. Se você tiver que seguir um currículo pré-determinado. Não se vocês forem professor de alguma disciplina do instituto, que você não é muito obrigado a isso. Sabe por quê? Cara, normalmente o professor fala isso, e aí qual que é o próximo? Vamos resolver exercício. Eu dou a massa, dou a aceleração, peço a força resultante. Eu dou a força resultante, dou a aceleração, peço a massa. Cara, não é meio idiota isso? Eu estou acabando de falar que essa equação mais importante da mecânica clássica, que é graças a essa equação que o homem chegou à Lua, e a gente fica fazendo 300 exercícios de bloquinho, de não sei o quê. Estou perguntando, eu quero que vocês sejam sinceros comigo, não precisa concordar. Não parece uma perda de tempo? Eu estou falando porque quando eu estou dando aula para engenharia, para eles mais ainda me parece perda de tempo. Porque hoje, qualquer continha que eu ensinar eles jogam numa IA, a IA resolve. E assim, então o que seria importante para um físico? No meu ponto de vista, é a gente explorar o que está por trás daquela equação. Mas isso não só hoje, isso sempre. É que nunca se foi explorado. É que a escola, para nós, quando eu falo escola, eu também quero dizer a graduação, o que se resume a graduação? Vamos resolver exercício. Então vamos discutir. O que está dizendo essa lei aqui? Ó? Tá? Ela está dizendo o seguinte, olha, eu preciso de força para alterar a velocidade dos corpos. Isso é a primeira coisa. O que é aceleração? Aceleração não é simplesmente a mudança de velocidade. Aceleração é a rapidez com a qual eu mudo a velocidade.
Tá? Um Fusquinha que sai de 0 e vai a 100 km por hora teve uma aceleração. Uma Ferrari que vai de 0 a 100 km por hora teve a mesma aceleração? Não, porque a Ferrari chegou muito mais rápido. Então, a aceleração é a rapidez com a qual se muda a velocidade. Essa equação está dizendo isso para nós. Para você mudar a velocidade de um corpo, você precisa que tenha força atuando sobre ele. E está dizendo que a massa é a resistência à alteração da velocidade. Tudo bem? Só que eu quero um pouquinho mais de crítica. Olha para aquela equação. Ela está dizendo o seguinte, olha, a força resultante, ela tem a mesma direção e mesmo sentido que a aceleração. Estão percebendo? Porque vetor tem que ser igual a vetor. Massa é sempre positivo. Então aqui vai ser mantida a direção e o sentido. Então a direção e sentido da aceleração são a mesma direção e sentido da força que está sendo aplicada. Tudo bem? Não vou explorar muito mais isso. Já vocês vão ver qual é a importância daquilo ali. Só que agora eu quero que vocês falem. Vamos imaginar um corpo em que a velocidade seja constante. Quando eu falo velocidade constante, estou falando vetor velocidade constante. Se o vetor velocidade é constante, ele é constante em módulo, direção e sentido. Então fala para mim, se o vetor velocidade é constante, quanto vale a aceleração? 0. Se a aceleração é 0, posso garantir que não tem força atuando sobre o corpo? Não. Se a aceleração é 0, eu posso garantir que a força resultante é 0. Pode ter duas forças atuando no corpo. Só que o que está acontecendo com essas duas forças? Elas estão se anulando. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos melhorar essa fala. Se a velocidade é constante, a força total sobre o corpo é? Se a velocidade é constante, a força total sobre o corpo vale? 0. Força total é a força resultante. Tudo bem? Então tá. E se a força resultante continuar sendo 0, o que eu posso garantir da velocidade do corpo? Continua constante. Vamos colocar isso aqui? Vamos colocar como observação. Ah, perdão. Princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton, nossa, como que eu pude esquecer? A segunda lei de Newton é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. E aí eu quero que vocês observem um negócio. Olha só. V constante. Ó, V constante. Olha só, aqui eu fiz uma alegação. V constante. Me diz aí, qual é uma consequência? Eu quero aqui uma consequência da velocidade ser constante. Olhei para um sistema, avaliei e vi que ele está com a velocidade constante. Como eu disse vetor velocidade, eu estou dizendo módulo, direção e sentido. Então ele está andando em linha reta sempre com a mesma velocidade. Qual uma consequência direta? Se não tem aceleração, resultante da ação de todas as forças é 0. Força resultante igual a 0. Tudo bem? Agora, eu posso tirar a conclusão no sentido contrário? Se a força resultante é 0, eu posso concluir que o corpo está com velocidade constante? Posso, a equação me garante isso, né? Porque olha aqui pela equação, olha aqui, ó, Kainan. Se a aceleração é 0, a força resultante é 0. Se a força resultante é 0, o produto massa vezes a aceleração tem que ser 0. Não tem como a massa ser nula, então a aceleração tem que ser 0. Se a aceleração é 0, a velocidade é constante. A Maria, você acaba com a minha graça. Mas eu vou... Não, perfeito, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que o Newton era um cara inteligente? Não. Que vocês acham? Vocês acham? Não está me parecendo? Porque a Maria Fernanda teve a conclusão que... Peraí. Isso daqui parece a primeira lei. Que a primeira lei diz que se um corpo está com velocidade constante,
Ele tende a permanecer com velocidade constante, a menos que o quê? Que uma força o tire desse estado. Traduzindo, se a força resultante é zero, a velocidade tem que ser constante. Por que eu estou falando que não parece que o Newton era tão inteligente? Para que ele precisou enunciar duas leis, sendo que uma é consequência da outra? Isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza. Mas eu vou te livrar da culpa. Tem duas possibilidades. Ou o Newton não era tão inteligente, e o Newton não percebeu isso. Uma possibilidade. Ou a maneira com a qual enunciam a primeira lei para você está errada. Qual das possibilidades vocês acham que é a mais? Realmente você acha que o cara que inventou a teoria da gravitação, o cara que inventou o binômio de Newton, o cara que inventou o cálculo diferencial integral, ele não teria percebido que a primeira lei é consequência da segunda? Não, pouquíssimo provável. Tá? Os livros, em geral, cometem... assim, se você pegar, vou até trazer, me lembrem, na próxima aula eu trago, eu leio o enunciado da primeira lei de Newton no livro do Newton. Ele realmente traz isso daí, só que, cara, ele escreveu o livro em 1600 e alguma coisa. Nós temos todos os problemas de tradução. Na realidade, a lei da inércia, ela não é isso que vocês acabaram de me falar. Isso que vocês acabaram de falar, que a Mariana falou, nada mais é que uma consequência da segunda lei. Isso não é a lei da inércia. Tá? A primeira lei de Newton, ela vai nos falar, na realidade, acerca de referenciais inerciais. A primeira lei, por isso que se confunde lei da inércia. A primeira lei de Newton, ela vai falar de sistemas de referência, porque presta atenção, se eu estou falando de velocidade, a velocidade é em relação a algo. Tudo bem? A primeira lei de Newton, ela diz basicamente o seguinte: se você está em um referencial inercial, é impossível você identificar se esse referencial está em repouso ou com velocidade constante a partir de experimentos dentro desse referencial. Tá? Isso é a interpretação que a gente tem daquilo que o Newton escreveu. Presta atenção que assim, não é simples. Eu vou tentar dar exemplos. Alguém aqui já andou de avião? Ninguém nunca andou de avião. Então vocês são pobres, né? Foda. Carro vocês já andaram. Presta atenção. Imagine que você está num carro. Ou mesmo imagine, um dia vocês vão andar de avião. Eu jogo a chave para cima. Ela volta na minha mão. Certo? Mas vocês concordam que um raciocínio indutivista seria o seguinte: cara, se eu estou no carro, eu jogo a chave para cima, o carro vai para frente, a chave deveria ficar para trás. No avião, a mesma coisa. Para piorar, então, no avião, se eu estou aqui, o avião está indo para lá. Putz, preciso ir no banheiro. O avião está indo para lá. Show de bola! A hora que eu sair do banheiro, para eu chegar no meu lugar, já era. Vocês estão entendendo? Estão entendendo a linha de raciocínio? Então, a primeira lei de Newton, ela vai dizer o seguinte: cara, não preocupa com isso não. Esses dois casos que eu pensei, que eu falei, se tratam de referenciais inerciais. Quando você está em um referencial inercial, é impossível você perceber se esse referencial está em movimento, com velocidade constante, ou se ele está em repouso. Então, para você, ele vai estar sempre em repouso. No avião seria melhor exemplo, mas já que estamos falando de carro ou de ônibus, vocês já passaram, vocês já sentiram um pouco isso. Já aconteceu de você estar no carro, ter a percepção que o carro está bem lento, você olha no velocímetro, ele está mais de 100, só que você tem a impressão que ele está lento. E quando você está no carro, olha como que entra tudo isso aqui. Quando você está no carro, no fundo você não percebe que o carro está em movimento. Você vai, professor, lógico que eu percebo. Você não percebe pelas coisas que estão dentro do carro. Você percebe olhando o que está fora. Tanto que a hora que você está no carro,
Você está passando por árvores, quem que parece estar em movimento? As árvores. Entendeu? Outra coisa que você percebe são as variações de velocidade. Como o carro não anda em uma linha reta, bonitinho, descida, subida, essas variações de velocidade são percebidas. Talvez o melhor lugar para vocês também perceberem um referencial inercial é num elevador quando você precisa ir muito, subir muito. Que chega um momento que você não consegue mais identificar se o elevador está subindo ou está descendo, que é a hora que ele atinge uma velocidade constante. Você só identifica a hora que ele está parando ou a hora que ele está iniciando. Então, a primeira lei de Newton, ela vai nos falar basicamente sobre referenciais inerciais. Então, aí a pergunta, tá, e o que é um referencial inercial? O Newton fala assim, olha, agora, não existe um referencial inercial, não existe um referencial, todos os referenciais inerciais são iguais. Como assim? Quer dizer que todos os referenciais inerciais são muito bons, são igualmente bons ou igualmente ruins. O que eu quero dizer com isso? Eu aqui sou um referencial inercial. Bem? Vou fazer um experimento no meu referencial. Vou soltar isso aqui e eu consegui medir que isso aqui demorou meio segundo para cair. Qualquer outro referencial inercial que eu estiver e eu repetir esse experimento, isso daqui vai demorar meio segundo para cair. Descreve tudo que você viu desse experimento. Tudo que vocês viram. Tudo que vocês viram? Em meio segundo. Qualquer outro referencial mediria a mesma coisa. Qualquer outro referencial inercial. Tudo bem? Qual é o problema? Como é que eu identifico um referencial inercial? Não sei. Bom, se eu, Saulo, sou um referencial inercial, qualquer um que se movimente com velocidade constante em relação a mim também é um referencial inercial. Tudo bem? O problema, então, seria achar o primeiro referencial inercial. Certo? E aí o Newton discute, talvez lá em gravitação vocês vão discutir como é que o Newton pensou no primeiro referencial inercial. Porém, eu só vou falar para vocês que toda essa discussão eu vou ter lá em mecânica clássica. A Terra é, com uma boa aproximação, um bom referencial inercial. Tá? Na realidade, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela é proposta por Galileu Galilei. Porque tinha uma pergunta que era muito feita por Galileu, para o Galileu. Se a Terra gira, por que eu não percebo o movimento de rotação da Terra? Porque é um referencial inercial. E é impossível você perceber o movimento de um referencial inercial com experimentos dentro desse referencial inercial. O exemplo que o Galileu dava era de um navio se afastando no mar. Ele falava assim, cara, vou tentar repetir esse experimento. Imagine que eu estou num navio, tá? Eu estou parado. Eu sou um referencial inercial. Tudo bem? O navio é um referencial inercial. Se eu jogar essa chave para cima, percebeu que eu joguei para cima, mas ela caiu na minha mão. Tudo acontece da mesma forma que aconteceria se esse navio tivesse parado. Certo? Por quê? Porque a chave é incapaz de detectar o movimento do referencial porque ela compartilha desse mesmo movimento. Quer ver uma mudança? Eu vou ser o referencial inercial, eu vou jogar a chave para cima e aí eu vou parar. Tá bom? Olha lá. Vocês viram que a chave continuou o movimento. Entenderam daí a confusão que um corpo em movimento tende a permanecer? É a questão de referenciais. Tudo bem? Eu ainda vou aprofundar mais, mas entenderam a questão do referencial inercial? Tá? Pelo menos um pouquinho. Só para sair um pouquinho dessa parte, é que é interessante que vem o Einstein. O Einstein era um fã muito grande do Galileu, e aí com 16 anos, o Einstein pensou assim, olha que legal, olha que legal. Tá, se eu estou num referencial inercial, é impossível eu perceber que esse referencial está em movimento a partir de experimentos dentro desse referencial, ok? Então imagine que, por exemplo, fechem-se todas essas salas, retire essa sala
e põe essa sala para andar, para subir a 400 km por hora. Nós vamos perceber? O início, sim. Mas a hora que ela atingir velocidade constante, nós não vamos identificar se ela está acelerada, se ela está parada ou se ela está em movimento uniforme. Certo? Einstein teve a seguinte imaginação. Imagine que eu entre em um trem. Eu estou num trem. Naquele trem ali tem um espelho, tá bom? Esse trem está andando para lá, na velocidade da luz. Certo? Eu vou conseguir me ver no espelho? Vamos pensar. O que precisa para eu me ver no espelho? A luz bater em mim, alcançar o espelho e voltar. Só que a luz, só que o trem está indo na velocidade da luz. Então a luz bate em mim. A luz vai alcançar o espelho? Não vai, porque o trem está indo na velocidade da luz. Entendeu? Então eu vou me ver no espelho? Não. Então estamos juntos que não? Tá. Então se um dia vocês entrarem em um trem, olharem no espelho e não virem a sua imagem, qual a conclusão que vocês vão tirar? É o mais provável que você é um vampiro. Qual a conclusão que você tiraria? Que o trem está andando, só que percebe que você está contrariando a lei da inércia. Por quê? Se o trem está em movimento, é impossível você perceber o movimento desse trem com movimento, com experimentos dentro do trem. Então você vai se ver. Aí você pergunta, peraí. O trem está na velocidade da luz. A luz sai na velocidade da luz. A luz na velocidade da luz alcança alguma coisa que está andando na velocidade da luz? Sim. Daí a dificuldade de compreender relatividade. Alguma coisa a gente não entendeu corretamente. Porque assim, se isso aqui está 40 por hora, isso aqui está 40 por hora, quando que o de trás alcança o da frente? Nunca. Se esse está na velocidade da luz e esse está na velocidade da luz, o que está atrás alcança. Por quê? Aí a gente tem que jogar toda a física do Newton fora e começar a tentar entender uma nova física. Que o problema está numa coisa que com certeza vocês nunca pararam para pensar e, consequentemente, é impossível que vocês tenham entendido. O que é tempo? O problema está na nossa concepção do que é tempo. Bem a grosso modo, velocidade não é espaço pelo tempo? Então a tua confusão está aí, porque você não sabe o que é tempo. E aí você tem que redefinir o que é tempo, e aí você vai ver que sim, tudo continua bonitinho. Certo? Não percam o curso de relatividade. Não percam. Não precisem fazer, não vão precisar fazer mais de uma vez, mas não percam. Tá certo? Então, discutido, tudo aqui, ó, falei até mais do que eu gostaria. Meninos, nós vamos fazer o seguinte, eu quero o olho nessa equação aqui, ó. Nós vamos trabalhar muito. Meu foco é essa equação. Segundo a lei de Newton. Tá? Só que eu vou escrever ela numa outra forma, que eu vou tentar mostrar para vocês qual é a força dessa equação. Quando vocês estudam cinemática, vocês começam lá a tentar descrever. O que aqui é um o curso de oscilações é um pedacinho do curso de mecânica clássica. O que a gente quer na mecânica clássica? Na mecânica clássica, o que a gente busca é descrever o movimento. O que é descrever o movimento? É dizer onde é que o corpo se encontra em cada instante de tempo. Então, no tempo 1, quando meu relógio marcar 1, que posição que ele está? Quando meu relógio marcar 2, que posição que ele está? Quando meu relógio marcar 3, que posição que ele está? E isso pode ser completamente feito se eu conheço todas as forças que atuam sobre o corpo. Ah, como assim? Se eu conheço todas as forças que atuam sobre o corpo, quem é que eu conheço? A força resultante. Força resultante da massa de aceleração? Então eu escrevo. Esse aqui eu já sei. Aí o que eu faço?
eu integro dos dois lados. Se eu integrar dos dois lados, como isso daqui eu já sei, é uma expressão que eu vou saber integrar. Quando eu integrar a aceleração, o que eu tenho? A velocidade. Ah, mas eu não quero a velocidade, eu quero a posição. Se eu integrar de novo, não integrar. Integrei a velocidade. Eu acho a posição. Então, a força dessa equação está nisso. Que se você integra duas vezes, você consegue descrever com precisão a posição do móvel em cada instante de tempo. Certo? Ah, professor, mas cada vez que você integra, presta atenção, cada vez que você integra aparece uma constante, né? Sim, e tem que aparecer essa constante. Porque, o que eu falei? Eu preciso conhecer todas as forças. Vamos lá. Eu tenho uma força de 2 newtons aplicada num corpo de 2 quilogramas. Que conclusão que você tira? Elas são paralelas, tá? O corpo estava parado, tem uma força de 2 newtons aplicada num corpo de 2 quilogramas. Que conclusão que você tira? Ele vai ter uma aceleração de quanto? 1 metro por segundo. Isso significa que a velocidade dele vai aumentar uma unidade a cada 1 segundo. Qual a velocidade dele no tempo zero? Não sei, eu não falei. Então vamos imaginar que esse corpo estava com velocidade de 2. Aí eu apliquei uma força de 2 newtons. E ele tem 2 quilogramas. Ele tinha uma velocidade de 2. Daqui a 1 segundo, qual a velocidade dele? 3, porque a aceleração é 1. Daqui a 2 segundos. 4. Daqui a 3. A velocidade dele vai aumentando em 1. Agora imagine esse mesmo corpo estava com a velocidade inicial 0. Daqui a 1 segundo, qual seria a velocidade? 1. Está vendo que é o mesmo sistema, submetido à mesma força, só que o movimento é diferente? Por que o movimento é diferente? Porque começou com velocidade inicial diferente. Começa com posição inicial diferente. Isso que vai estar envolvido nas constantes de integração. Nas constantes de integração. Então eu preciso conhecer as condições iniciais do problema. Então, para eu descrever completamente o movimento de um corpo, eu preciso conhecer todas as forças que atuam sobre esse corpo e as condições iniciais. Tá certo? Eu estou passando como um problema físico, mas esse é um problema matemático. E é bem interessante você entender por que isso é um problema matemático. Porque, olha só, pensa nesse mesmo problema. Eu tenho um corpo que tem 2 kg e sofre a ação de uma força de 2 newtons. Certo? Se eu der as condições iniciais, quantos movimentos são possíveis para ele? Apenas um. Tudo bem? Tudo bem? Só é um movimento possível. A física me garante isso. Só que a matemática tem que corroborar com a física. Isso indica que a hora que eu integrar aquilo ali, que eu resolver aquele problema, primeiro, ele tem que ter solução, e essa solução tem que ser única, não pode ter duas soluções. Entenderam? E aí eu vou ter que corroborar isso matematicamente. Tá certo? Entenderam? Então vamos tentar entender. Vou pegar o primeiro exemplo de uma coisa. Vamos pensar num primeiro exemplo de uma coisa que gera um movimento de oscilação. Tá? Eu vou começar trabalhando unidimensional. O movimento ou é só ao longo do eixo X, ou ao longo do eixo Y, só depende de uma variável. Tudo bem? Se o movimento só depende de uma variável, eu posso abrir mão da notação vetorial. Essa é a vantagem. Tudo bem? Então, eu vou começar com um sistema massa-mola. Então, olha qual que é a minha ideia. Vamos ver se vocês me acompanham. Comecei com o sistema massa-mola. Eu quero ver, porque eu já sei que o sistema massa-mola é um sistema que vai produzir um movimento oscilatório. Vocês estão de acordo? Então vamos fazer o seguinte, vou tentar fazer aqui, ó. Vou tentar fazer um desenho bem bonitão.
Deixa eu ver. Tá aqui. Aqui eu vou chamar, ó, uma coisa que a gente sempre esquece. Eu vou ter que colocar uma referência. E eu vou ter que garantir que esse referencial é inercial. Porque as leis de Newton só valem referenciais inerciais. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui o eixo X é o meu referencial inercial. Ele está se movendo ao longo do eixo X, que é o meu referencial inercial. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte e quero que vocês pensem um pouquinho comigo, tá? Aqui, eu vou dizer que aqui ele estava na posição de equilíbrio. Posição de equilíbrio quer dizer que a força resultante é nula. Tudo bem? Eu vou dar uma perturbada nesse equilíbrio. Ainda vou utilizar uma notação vetorial. Olha só. Então, olha aqui. Então, eu perturbei ele. Eu tive um deslocamento. Deslocamento, eu vou representar como vetor x. Tudo bem? Então, aqui, ó, o que aconteceu? Teve um vetorzinho aqui, ó. Saiu daqui e veio para cá. Teve aqui o vetorzinho x. Esse vetorzinho x eu posso colocar como menos x na direção y. Tudo bem? O que você pode me dizer que vai acontecer ali com a mola? O que a mola vai fazer com esse corpo? Vai aplicar uma força para onde? Contrário ao deslocamento, né? A mola vai aplicar uma força assim. Eu vou chamar isso aqui de F1. Eu não vou fazer mais desenho, não, porque eu preciso. E se ao invés de empurrar, eu tivesse puxado esse sistema? Vamos fazer o desenho assim, deixa de preguiça, né? Não vocês falam, nossa, só veio nós e o professor com preguiça de fazer um desenho legal. Vamos lá. Aqui. Agora, vou colocar aqui x1, né? Agora sofreu outro deslocamento. Deslocamento x2. E aí, como é que a mola vai responder? Aplicando uma força no sentido contrário. Então, olha o que você percebe. F2. Ó, se eu pressiono a mola, me parece que a mola aplica uma força. Me fala alguma coisa bonita dessa força que vocês estão vendo aí. Você tenta usar um termo bem bonito. Que jeito que é essa força? De quem? Não, mas eu não estou preocupado. O que a Maria falou tá certo, mas eu não estou preocupado com essa força que foi aplicada para mover o bloquinho. Eu imagino que eu apliquei essa força e soltei. Tudo bem? Se eu soltei, o que vai acontecer? Ele vai empurrar, ele vem vindo. O que vai acontecendo com a força? A intensidade da força vai diminuindo. Quando o bloquinho passar aqui, quanto vai valer a força? 0. Aí ele vai ter uma velocidade para cá. Aí ele vem. Para onde está a força agora? Então essa força começa a brecar ele. Aí ele para. E o que a força faz? Tenta levar ele de volta. Tudo bem? Mas o que você pode me dizer dessa força então? Pode dizer várias coisas. Ela tem sempre o sentido oposto ao deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Ou se eu quiser ser mais bonito, olha lá, é uma força que sempre aponta para quem? Para direção, não, para a posição de equilíbrio. Eu não sei se aquele ali é o inicial. Tudo bem? Então, essa força sempre aponta para a direção, para a posição de equilíbrio.
E eu vou imaginar que só existe essa força. Tá? Essa força recebe um nome. Força restauradora. O nome é bem... O que ela tenta restaurar? O equilíbrio. Tá certo? Essa força restauradora, ela não consegue restaurar o equilíbrio. Porque a hora que o corpo chega na posição de equilíbrio, ele chega com uma certa velocidade. Então ele passa da posição de equilíbrio. E aí ele a força começa a atuar no sentido de diminuir a velocidade dele. Aí a hora que ele para, ela tenta trazer ele de novo, e é daí que vai dar origem ao movimento oscilatório. Tudo bem? Certo? Tem alguma ideia da matematização dessa força? Cara, dá para ter uma ideia. Eu gostaria da ideia mais simples possível. Tá? Não posso garantir, mas a impressão que eu tenho é que essa força, ela depende do deslocamento. Quanto maior a intensidade da força, quanto maior a intensidade do deslocamento, maior a intensidade da força. Vocês concordam? Tudo bem? Eu não posso garantir que é diretamente proporcional. Não posso. Mas eu posso supor que para pequenos deslocamentos, ela é diretamente proporcional. Tudo bem? Certo? Então, para pequenos deslocamentos, eu posso abrir mão da notação vetorial. O que eu posso escrever? Eu posso escrever isso. Ó. Que a força resultante, que é a força elástica, para pequenos deslocamentos, ela é diretamente proporcional à posição. Ah, não, mas tem um sinal de menos. Menos porque está no sentido oposto, tá? Todo mundo de acordo? Certo? Não, não é exato, não é uma verdade. Isso é um desejo, né? Isso é um desejo. Porque você não sabe como que funciona. Eu estou colocando para pequenos. Porque vai depender muito da mola. E se você estica muito essa mola e ela desgasta? E outra, a mola é só um protótipo do movimento oscilatório que a gente vai querer descrever. Entendeu? Esse é um exemplo. Depois você vai ver que todos os outros exemplos de movimento oscilatório seguem essa mesma ideia. Tudo bem? Bom, se é uma proporção, como é que eu transformo uma proporção numa igualdade? Falta uma constante. E aí cabe a mim interpretar o significado daquela constante. Para esse caso que eu estou imaginando que realmente é uma massa e uma mola, essa constante, a unidade dela vai ser Newton por metro. Então, essa constante vai estar indicando a intensidade da força para cada unidade de deslocamento. Tudo bem? Mas vamos mais, vamos além, vamos além, vamos além. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha que legal. Essa força é a força resultante, não é? Estamos juntos? Se ela é força resultante, eu posso escrever ela como massa vezes aceleração. Estamos juntos? Porque assim, ó, o que me interessa é saber a posição em função do tempo. O Kainan, no começo da aula, já falou, a posição em função do tempo vai ser um seno ou um cosseno. Foi o que você falou. Não foi? Então, o que me interessa... Esse x, na realidade, ele não é constante. Ele depende do tempo. Porque eu puxo, a partir do momento que eu soltei... Então, aqui, essa força depende do tempo. Esse x também depende do tempo. Tudo bem? Essa força vai ser massa vezes a aceleração. Vou até deixar claro aqui que a aceleração depende do tempo. Igual a menos k vezes o x, que também depende do tempo. Tudo bem? Estamos juntos? Ah, mas quem que eu quero? Eu quero o x dependente do tempo. Isso. Perfeito. É a única, por isso que a hora que você fala assim, a força que você empurrou, não estou preocupado com ela. É a única força que está atuando. Por isso que ela é a resultante. Não, ela não é a única que está atuando, porque tem o peso e tem a normal. O peso e a normal se anulam, então ela é a força que está produzindo a aceleração.
Tudo bem? Ela é a resultante. De acordo? Estamos juntos? Então vamos lá. Mas aí, como que eu faço? Cara, tive uma ideia. Ao invés de eu escrever, eu posso passar o M dividindo, menos K sobre M, x de t. Ah, olha que legal. E ao invés de escrever aceleração, o que vocês sabem da aceleração? Me fala aceleração de uma forma mais elegante. Fala aceleração de uma forma elegante, vamos? Demorar já. Você pode dizer que a aceleração é derivada da velocidade. Só que isso não está elegante, porque ali não tem velocidade, ali tem posição. Segunda derivada da posição. Sensacional, Maria. Derivada segunda da posição. Estamos diante de uma equação diferencial de segunda ordem. Olha que legal. Olha que legal. Vamos ver, vamos interpretar? Eu estou atrás de quem? Eu quero saber quem. Como é que a posição varia com o tempo? Eu não sei como é que a posição varia com o tempo. Mas olha aqui para mim. Eu sei que a posição varia, eu sei que a posição é uma função, olha aqui para mim, que se eu derivar duas vezes, vai ter uma função que é diretamente proporcional a ela, porém com o sinal trocado. Pensa comigo. Que tipo de função que você deriva duas vezes, volta nela com o sinal trocado? Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Voltou com o sinal trocado. Então, tá vendo como que a matemática faz umas coisas lindas? E ainda bem que é com o sinal trocado, né? Porque se não fosse com o sinal trocado, você podia confundir com a exponencial. Que se você deriva a exponencial duas vezes, você retorna nela. Certo? E só que exponencial não indica o movimento oscilatório. Tudo bem? Certo? Então, a equação vai ficar assim, ó. Mais bonita. Derivada segunda, derivada temporal segunda da posição mais. Cara, pronto. Ali está com a cara de uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, com coeficientes constantes e homogênea. Facílima de resolver. Tá? Eu vou ensinar vocês a resolver, porque é um prazer que eu tenho. Tá? Mas eu quero mais do que resolver, eu quero que vocês batam o olho ali. Vamos lá. Ô Vinícius, fala para mim. Quem é que eu quero encontrar ali? Quando eu falo resolver uma equação, quer dizer que eu quero calcular, eu quero encontrar alguém. Quem é que eu quero encontrar ali? Ali eu estou falando que eu cheguei na equação que descreve a oscilação no movimento massa-mola. Então, se eu tenho uma equação, resolver uma equação significa calcular algo. A minha pergunta é, quem é o algo que eu quero calcular ali naquela equação? Isso. Eu quero encontrar. Normalmente as equações que vocês resolvem são chamadas de equações algébricas. Em uma equação algébrica, você quer achar o valor da incógnita. E o valor da incógnita é um número. Agora você está com uma equação diferencial. Uma equação de. Por que do nome diferencial? Porque você quer encontrar, numa equação diferencial, o que você quer encontrar, a sua incógnita, é uma função. Então, a função que você quer encontrar é a função que descreve a posição. Por que do nome diferencial? Porque para você encontrar essa função, eu te dou a relação que tem essa função com as suas derivadas. Por isso que isso aqui se chama uma equação diferencial. Pegou? Pegou mesmo? Tudo bem? No caso aqui eu estou dando a derivada segunda. Tudo bem? Então você vê que a equação que descreve o movimento de um sistema massa-mola,
Vamos lá, ela é uma equação diferencial que envolve a derivada segunda, a própria função e uma constante. Toda vez que aparecem essas constantes na física, elas têm algum significado. Obviamente eu não vou explicar agora, mas cara, isso daqui não apareceu de maneira gratuita. Aquela constante vai ter algum significado e assim, ela envolve os parâmetros físicos. Porque quando eu venho para cá, quais são os únicos, olha aqui, quais são os únicos parâmetros físicos envolvendo? O M e o K. Aqui que estão os parâmetros físicos do problema. Já vou antecipar. É essa razão que vai dizer se a oscilação é lenta ou é rápida. Você vai. Tudo bem? E aí, a hora que a gente resolver algumas delas, vocês vão ver que tem uns negócios que são muito contraintuitivos. Entendido? Vamos fazer mais um? Vocês me falaram. Então, guardaram aqui? Então, a equação que descreve o sistema massa-mola, ela é o quê? Ela é uma equação que envolve a derivada segunda da função, a própria função e constantes. Certo? Qual outro sistema vocês me falaram? Que gera uma oscilação? Um pêndulo, né? Ah, com um detalhe. Um detalhe. Essa equação aqui só é válida para pequenos deslocamentos. E toda vez que em física eu falo pequenos, eu tenho que discutir quão pequeno. Pequeno o suficiente para não alterar as propriedades da mola. Ou melhor, pequenos o suficiente para que isso aqui seja válido. Tudo bem? Certo? Não é uma garantia que isso vai ser válido para qualquer mola. Tá? Então vamos lá. Talvez isso fique mais claro agora. Vamos falar o outro. Gente, eu vou pedir para vocês, hoje foi mais culpa minha, tentem não atrasar, porque assim, é só 2 aulas, e então eu tenho que começar, eu vou estar aqui sempre mais cedo, 7 horas, na terça às 7 também, né? Confere aí para mim. Pêndulo simples. Ah, aqui é. A minha não, porque a minha eu pego ali da minha sala. E eu estou proibido de passar senha para vocês. Não, é pior que é verdade. Olha lá. Aqui eu teria um pêndulo. Eu vou tentar acelerar um pouquinho, tá? Aqui está a posição de equilíbrio, certo? Olha aqui. Aqui estaria a posição de equilíbrio. Vou tirar ele um pouquinho da posição de equilíbrio. Tirei da posição de equilíbrio. Se eu soltar isso aqui, vocês sabem o que vai acontecer. O que vai ficar acontecendo? Ele vai ficar indo e voltando. Só que agora, diferente do movimento anterior, ele é um movimento bidimensional. Ele ocorre em 2 dimensões. Só que ao invés de eu ficar pensando em avaliar a direção x e y, eu vou tentar avaliar de acordo com esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo θ. Tá certo? E aí eu vou entender da seguinte forma, ó. Posso trocar, não tem problema nenhum. Olha só. Para cá eu vou entender o θ como positivo. Tá vendo que eu estou colocando meu referencial inercial? Para lá eu vou pôr o θ como negativo. Tudo bem? Agora, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Que forças que estão atuando nesse sistema? Que forças que estão atuando no pêndulo? Peso. Outra força. Tração. Não, já vou explicar. Já eu vou explicar. No caso simples,
Tá, vou dar uma explicação. Eu vou melhorar ele daqui a pouco. Mas um pêndulo, ele é chamado simples quando eu posso considerar que toda a massa dele está concentrada em um único ponto. Tá certo? Então, o centro de massa dele está aqui. Tá certo? Quando você tem um pêndulo que não é simples, que é um pêndulo físico, você pegar isso aqui mesmo, você considera ele um pêndulo simples, só que aí você vai pegar o centro de massa. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos decompor as forças. Muito cuidado aqui, ó. Olha aqui para mim. Que força que eu vou decompor e por quê? Não. Você sabe por quê? A tração não é responsável por mudar o módulo da velocidade. Como assim? Pega todo o movimento do pêndulo. Todo o movimento do pêndulo. Ao longo de todo o movimento, a tração é perpendicular à velocidade. Forças que são perpendiculares à velocidade são responsáveis por mudar a direção e o sentido do vetor velocidade. Elas não mudam o módulo. Essas forças recebem um nome. Essas forças se chamam forças centrípetas. Eu gostaria mais de chamá-las de forças que mudam o módulo da velocidade. Tá bom? Então, quem eu tenho que decompor, se eu quiser avaliar esse movimento, é o peso. Então, eu estou decompondo o peso em uma componente aqui, que eu vou chamar... Como é que eu chamei essa componente no material que eu escrevi? Eu vou chamar de P perpendicular. E vou chamar isso aqui de P paralelo. Paralelo a quem? Paralelo ao movimento. Cuidado, pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Posso dizer que a tração e a componente perpendicular do peso se anulam? Curso de mecânica de vocês está bem ruim. Não. Se eles se anulassem, quanto que dava a resultante centrípeta? Se elas se anulassem, quanto dava a resultante centrípeta? Zero. Se a resultante centrípeta é zero, a tendência dele é se mover em linha reta. Porque a resultante centrípeta que muda a direção do vetor velocidade. Então elas não se anulam em ponto nenhum. Porque o corpo está sempre preso numa trajetória circular. Então aqui na realidade você tem duas resultantes. Uma resultante que é a resultante centrípeta, que é módulo da tração menos o módulo dessa, que é responsável por prender o corpo nessa trajetória. E outra resultante que é a resultante tangencial, que é a componente paralela do peso. Então a força que eu vou calcular como massa vezes aceleração, essa aceleração que é a taxa de variação da posição, é a componente paralela do peso. Entenderam? Todo mundo entendeu? Então, massa. E aí, aqui a primeira coisa que vai ficar mg seno θ. Com muita calma, eu vou explicar o porquê desse seno θ. Aqui é θ, certo? Portanto, esse ângulo aqui também é θ. Ok? Portanto, esse aqui é θ. Ó. De acordo? Porque θ é alguém na vertical e alguém ao longo do fio. Vertical, alguém ao longo do fio. Seno θ, cateto oposto, por hipotenusa. Tudo bem? Tudo bem? O que você nota? Olha que absurdo. Olha que absurdo. A massa pouco importa. A massa pouco importa. Aí você fala assim, professor, então você está querendo dizer que um pêndulo formado por 50 quilogramas e um pêndulo formado por 1 grama, eles vão oscilar de maneira igual? Porque aqui eu estou analisando só módulo. É o que eu falei, eu estou analisando só módulo. Só que aqui, se você prestar atenção, bom, você vai prestar atenção agora. Já, já. Tudo bem? Acompanharam até aqui? Tá perfeita a sua pergunta. Como é que eu vou calcular essa aceleração?
derivada segunda da posição. Ixi, mas aí você fala, professor, mas a posição... A posição você está colocando... Cara, eu posso entender essa posição... porque eu estou tentando entender aquilo ali como a derivada do módulo da velocidade. Certo? Ali é módulo de velocidade. Eu poderia entender. Não está errado. Vocês vão ver que vai chegar na mesma coisa. Sabe que outra forma que eu poderia entender aquilo ali? Qual é a força que está realizando o torque? É só essa, né? Tudo bem? Só essa. O torque, como é que eu calculo o torque? R, vetor da força. Peraí, então, R, mas o R é o lado. L, produto vetorial mg seno θ, é igual momento de inércia vezes aceleração angular. Mas momento de inércia, ml ao quadrado. Certo? Aceleração angular. De acordo? Massa cancela com a massa. Esse L cancela com L. Cheguei praticamente na equação de cima, né? G seno θ. Agora eu captei o que eu estou entendendo. Eu não precisava nem de torque. Eu só estou mostrando para vocês que é a mesma coisa, tá? Eu não precisava nem de torque. Basta eu lembrar que a aceleração linear nada mais é que L vezes a aceleração angular. Certo? De acordo? E aí eu passo L dividindo. Então vai ficar G sobre L. E aqui a aceleração angular. Derivada segunda. Opa. Cometi um erro que eu já vou corrigi-lo já. Já vou corrigi-lo já. Para onde aponta a força? O θ não estava positivo? A força estava o quê? Negativa. Eu esqueci, né? Certo? O que eu estou esquecendo? O seno θ. Por que eu esqueci o seno θ? Por que eu esqueci o seno θ? Não esqueci, é só colocar lá, né? Percebem que agora, ao invés de eu determinar a posição, eu estou detectando o θ? Porque θ, na realidade, é a única variável que me interessa. Sabendo θ, eu multiplico pelo L, eu sei tudo. De acordo? Tá. Mas eu quero que vocês pensem em uma outra coisa. Vamos imaginar que esse θ é bem pequeno. Igual aqui. Aqui eu não precisei imaginar que o x era bem pequeno para dizer que o f era kx. Quando eu imagino que o θ é bem pequeno, o seno θ é praticamente igual ao θ. Como que eu sei disso? Porque eu lembro do curso de cálculo 1, se vocês não se lembram, que o limite, quando θ tende a zero, de seno θ sobre θ, é igual a 1. Lembram desse limite? Eu ainda vou mostrar para vocês por que isso é verdade. Mas o que isso significa? Que se eu pegar valores de θ muito pequenos, seno de θ dividido por θ dá 1. Significa que para valores de θ pequenos, o seno de θ é praticamente igual a quanto? É praticamente igual ao θ. Entenderam? Certo? Então, para θ suficientemente pequeno, eu vou escrever assim. Certo? E aí, como é que fica a minha equação?
Gente, eu não sei se vocês observam, mas eu acho essas coisas as coisas mais maravilhosas do universo. Vamos descrever a equação do pêndulo? Vamos descrever a equação do pêndulo? Achei que eu ia atrasar, vou liberar vocês na hora certa. A equação do pêndulo é uma equação diferencial, né? Que envolve quem? Envolve a derivada segunda e a função. E uma constante que só depende dos parâmetros e o G. Significa que um pêndulo na Lua não vai oscilar da mesma forma. Tudo bem? Tudo bem? Peraí, como é que é como é que é a do sistema massa-mola? Do que depende a função que descreve o movimento? Da derivada segunda, da função e dos parâmetros dinâmicos. Como é que é a do pêndulo simples? Derivada segunda, da função e dos parâmetros. Cara, isso é uma oscilação. Matematicamente, o que é uma oscilação? Matematicamente, uma oscilação é qualquer sistema cuja posição é descrita por uma equação com essa cara. Qual cara? Ué, então vamos lá. Tem que ter a derivada segunda, temporal. Tem que ter os parâmetros. E tem que ser igual a quanto do outro lado? Zero. Então, a equação de uma oscilação, ela vai ter essa cara aqui, ó. Derivada segunda da... Isso aqui é vetor posição, tá? Do posição. Mais os parâmetros dinâmicos vezes a posição igual a zero. Isso é uma oscilação. Nome bonito. Nome bonito. Uma oscilação é um movimento cuja solução, que é a solução de uma equação diferencial linear de segunda ordem, homogênea. Ó, vamos lá. Equação diferencial, quer dizer que só tem derivadas e a própria função. De segunda ordem, quer dizer que a maior ordem da derivada é 2. Homogênea, quer dizer que ela é igual a zero, não tem nenhum outro termo. Coeficientes constantes. Quanto que é o coeficiente aqui? 1. O coeficiente aqui é alguma coisa, mas vai ser constante. Tá? Sem o termo na derivada primeira. Que tem a ver com transformação linear, que eu falo mais para frente. Tá bom? Certo? O linear quer dizer que ela é uma transformação linear. Tá bom? Vou falar bem a grosso modo. O que é uma transformação linear? É que a derivada da soma, se você aplicar a soma, ele também vai ser separado. Por exemplo, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, derivada é um operador linear. Tudo bem? Então, isso daqui é um movimento harmônico. Tudo bem? Qual que é o nosso problema? Resolver. Só que presta atenção que eu não preciso resolver, eu já sei. Já sei pelo menos uma solução daquilo ali. Seno ou cosseno. O problema é achar os argumentos. E assim, isso daqui vai ser muito importante, tá? Ele tem que ser constante. Tem que ser. Assim, se não for constante, não é um movimento harmônico. Tudo bem? Não é um movimento harmônico simples. Se não for constante, é um outro tipo de movimento. Pode até ser que tenha alguma variação que se repita, mas não vai ser um movimento harmônico simples. Tudo bem? Certinho? Então, por hoje,